Ao longo dos séculos, o ser humano tem se mostrado cada vez mais curioso e dedicado a desvendar os milhares de segredos que rondam o nosso mundo e a nossa história. E isso, aliás, tem sido presenciado a todo momento, especialmente devido a objetos antigos descobertos em escavações, que denunciam o modo de vida e outros detalhes sobre épocas passadas. Acontece que algumas dessas descobertas podem mudar o rumo da história e de como vemos o mundo nas outras civilizações. Conheça agora as 8 descobertas mais perturbadoras que podem mudar a história. Vida em Marte. Os fãs de ficção científica podem ter mais um motivo para acreditar em vida extraterrestre. O Jeep robô Curiosity, que explora Marte há 5 anos, revelou indícios de que a cratera Gale já abriu rios, deltas e lagos intermitentes por um período de até 10 milhões de anos. A descoberta aumenta as chances de que em algum momento tenha havido alguma forma de vida no planeta, e com tanta água, eles dizem que o planeta poderia ter sido muito quente e úmido, o que é um terreno de cultivo ainda melhor para a vida do que se pensava anteriormente. Os continentes são diferentes do que você imagina. O mapa que você está acostumado a ver é mais focado no Ocidente e mostra alguns continentes menores do que eles são realmente. Na verdade, de acordo com o mapa de projeção de Gall Peters, concebido primeiramente em 1885 por James Gall e depois retomado em 1973 pelo historiador e cartógrafo alemão Arno Peters, a África e a América do Sul são muito maiores do que vistas nos mapas atuais. Essa projeção é um tipo de cilíndrico e equivalente, ou seja, as retas são perpendiculares aos paralelos e as linhas meridianas têm intervalos menores, o que resulta numa reprodução fiel das áreas dos continentes à custa de maior deformação do formato deles. Novas cidades maia. Arqueólogos ficaram surpresos com a história do jovem canadense William Gadouri, que, ao estudar mapas de constelações pelos maias, descobriu que as posições das estrelas conhecidas por aquela civilização correspondiam à localização das cidades que construíam. De acordo com o garoto, das 118 estrelas que compunham os mapas, a posição de 117 estava de acordo com as cidades maias da civilização pré-colombiana. Ao estudar a única estrela que não correspondia à posição de uma cidade antiga, descobriu com a ajuda de um satélite da Agência Espacial Canadense e da ferramenta Google Maps que a posição do astro correspondia supostamente a vestígios de uma cidade feita por homens, da península de Yucatán, o atual território do México. Logo no dia em que a possível descoberta do garoto ganhou as manchetes, historiadores e outros especialistas em cultura pré-colombiana refutaram a tese. O arqueólogo Ivan Spredjak, especialista no estudo de cidades maias perdidas, disse que o lugar encontrado pela CSA e pelo garoto era provavelmente apenas uma lavoura abandonada ou um lago seco. Mas será que o jovem descobriu mesmo uma nova cidade? Ou os arqueólogos experientes no assunto estão certos? O túmulo do rei Tutankhamon. Tutankhamon, o jovem faraó do Antigo Egito, coroado com apenas 9 anos, até hoje levanta dúvidas sobre o seu passado e inspira teorias a respeito de sua morte. Revelações cada vez mais controversas surgem desde 1922, quando o arqueólogo Howard Carter descobriu a sua tumba no Vale dos Reis, localizado na margem oeste do rio Nilo. Após análises feitas em 2010, os pesquisadores descobriram que Tutankhamon nasceu a partir de um incesto entre o faraó Akhenaton e uma das suas irmãs. Relações sexuais entre familiares próximos era considerado algo comum entre os membros da realeza do Antigo Egito, e muitos acreditavam que isso contribuiu para o aumento de defeitos congênitos em vários nascimentos, como, por exemplo, o pé torto de Tut. Outra descoberta intrigante sobre o túmulo do rei Tut era que Howard Carter acreditava que Akhenaton tivesse sido sepultada junto com o faraó. O ministro de Antiguidades do Egito afirmou recentemente que o local foi examinado com radares e pode ter mais 2 câmaras escondidas, contendo materiais metálicos e orgânicos. A novidade foi o suficiente para cientistas especularem sobre a possibilidade de Akhenaton ter sido sepultada em um desses espaços. As esferas costarriquenhas. As esferas de pedra da Costa Rica foram descobertas por acaso, em 1939, quando United Fruit Company estava limpando a selva para iniciar um plantio de bananas. Assim,
as esferas passaram a ser vistas como um obstáculo de limpeza, sendo muitas delas tiradas do caminho com escavadeiras. Alguns trabalhadores começaram a escavar buracos nas bolas de pedra e colocaram dinamite para que elas se explodissem. Eles fizeram isso por achar que deveria haver ouro no interior das pedras. Assim, muitas delas foram destruídas. Há numerosas histórias intrigantes acerca das esferas de pedras. Alguns dizem que elas vieram da lendária Atlântida, ou que se formaram pela ação da natureza sem intervenção do homem, e até quem diga que foram feitas por extraterrestres. Livros de metal. 70 livros de metal foram encontrados em cavernas, na Jordânia, e podem mudar a nossa visão da história bíblica e do Apocalipse. Uma antiga coleção de 70 livros pequenos, cada um com 5 a 15 páginas de chumbo, podem desvendar alguns segredos dos primórdios do cristianismo. Para os estudiosos da religião e de história, trata-se de um tesouro sem preço, diz o site BBC. O diretor do Departamento de Antiguidades da Jordânia chegou a dizer que pode ser a descoberta mais importante da história da arqueologia. Embora ainda estejam divididos quanto à sua autenticidade, especialistas acreditam que se trata da maior descoberta da arqueologia bíblica desde que foram encontrados os rolos do Mar Morto, em 1947. Os livros foram descobertos há 5 anos em uma caverna em uma região remota na atual Jordânia. Acredita-se que pertenciam a cristãos que fugiam após a queda de Jerusalém, no ano de 70 d.C. Documentos importantes do mesmo período já foram encontrados no mesmo local. Testes iniciais indicam que alguns desses livros de metal datam do 1º século. Ossos de Buda. Entre 2007 e 2010, os arqueólogos escavaram um templo budista em Nanjing, na China. O destaque das descobertas foi o monumento que é construído sobre os restos mortais de pessoas importantes na religião budista, de 1000 anos, que continha os restos de vários santos. A stupa, como se chama o local, também pode conter o mais reverenciado artefato budista da história, o osso do crânio de Buda. As inscrições tornam claro que o osso parietal, colocado dentro do baú, pertencia a Buda. Ele foi enviado para o templo depois de que seu corpo foi cremado na Índia, cerca de 2.400 anos atrás. E há mais ou menos 1.400 anos atrás, o templo foi destruído pela guerra e reconstruído pelo imperador Zhenzong. A descrição até mesmo nomeia as pessoas que doaram dinheiro e materiais para construir um novo templo. Esqueletos gigantes e crânios com chifres. De todas as descobertas arqueológicas misteriosas e assustadoras, nenhuma delas se compara ao túmulo Sayre em Bradford County, na Pensilvânia. O túmulo foi encontrado no final do século XIX por um golpe de sorte de 3 pesquisadores que desconheciam o que estavam debaixo dos seus pés. Quando um grupo de 3 pesquisadores estava escavando, em vez de encontrarem corpos nativos americanos, os pesquisadores descobriram um monte de esqueletos estranhos enterrados. Mas o que intrigou mais ainda foi a impressionante altura dos corpos, que mediam cerca de 3 metros de altura cada um. Os esqueletos também apresentavam outra característica que nunca foi registrada nos seres humanos: chifres reais saindo de suas testas, 2 polegadas acima de suas sobrancelhas. Estima-se que tenham sido enterrados no século XIII. Bom, aposto que essas descobertas mudaram um pouco ao seu modo de pensar sobre o mundo antigo. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal, pois é importante para o nosso crescimento e também para trazer sempre o conteúdo de qualidade para você. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.